Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, O podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Beleza, Thiago, muito bem. Então você que está nos escutando já viu que o Thiago Vicente está aqui conosco hoje nesse podcast, nesse episódio tão especial, episódio de número 59, rumo a 10 mil, né? Já estamos aí com 59 episódios, quem diria, né? Do nosso humilde podcast aqui, mas a gente vem com muita alegria, com muito respeito aqui, muita reverência a trazer informações que a gente espera que façam sentido para você, que contribuam, colaborem aí com a sua jornada. Então a gente quer mandar um abraço muito especial para quem está nos acompanhando, tá bom? É muito bom aí, mais uma vez, nesse sábado, encontrei pessoas aí que escutam o nosso podcast e comentam, dizem, olha, gostei muito desse episódio, gostei muito desse comentário que vocês fizeram aqui, em especial, né, várias pessoas, mas em especial aqui a Dorian Wagner, tá bom, Dorian? Você está escutando a gente, é um abraço para você, tá bom? Muito legal aí saber que você está nos escutando e está realmente comentando aí os nossos conteúdos, né? A gente fica feliz. Logicamente que a gente não espera, né, que todas as pessoas concordem com tudo que a gente fala. Nem Jesus, que foi perfeito, né, teve esse alcance, quiçá nós aqui, réis mortais aqui, tão pecadores, né? Mas a gente agradece aí de qualquer forma, né? Até quem nos critica, tá? Porque é bom, eu acho que a crítica construtiva, a crítica respeitosa, ela faz todo mundo crescer, né? Nesse sentido, as críticas que não seguem essas premissas aí, a gente, então, assim, vamos dizer, né? Não coloca numa prioridade tão alta. Tá certo? Mas eu quero agradecer aqui a presença do Thiago, né? Thiago, olha, muito legal. A gente sente falta quando você não tá aqui no podcast, né? Seus comentários aí sempre trazem uma perspectiva diferente. Não sei se você quer dar um oi aí pro nosso ouvinte que está aí nos acompanhando, Thiago. Olá, Alex. Cumprimento você aí também, os nossos ouvintes aí, que Deus abençoe bastante aí o trabalho do podcast, os cientistas adventistas. O objetivo sempre nosso aqui é, de alguma forma, incentivar vocês a estudar não só a Bíblia, mas também estudar as ciências, né, que nós temos, incentivá-los a continuar na faculdade, fazer mestrado, doutorado e principalmente a abrir a mente aí para ver Deus aí na natureza, na Bíblia, em todos os momentos. Então, eu espero que vocês gostem aí, que de alguma forma a gente sempre tenta trazer misturado, né, essa questão da ciência, da religião. Espero que vocês estejam gostando aí. Estamos aí em mais de 50 episódios aí do podcast. E 60, né? Chegando em 60 a semana que vem aí, se Deus permitir, a gente vai estar gravando o 60º episódio. E é isso mesmo que você falou, Thiago. A gente, enfim, a gente não enxerga que a nossa vida secular e a vida espiritual, elas são separadas. Para efeitos práticos, né? A gente precisa manter uma segregação, é óbvio, né? Mas ao mesmo tempo, enfim, se nós acreditamos realmente no cristianismo, não tem como a gente imaginar que a nossa visão, né, ela não vai ser levada aí para onde quer que a gente vai, seja no supermercado, seja trabalho, seja academia, academia de musculação e academia mesmo de ciência, enfim, né? A gente está aí para realmente para viver plenamente aquilo que o evangelho nos chama a viver, né? Então, eu quero dizer aqui também para o nosso ouvinte, né, que dos dias 17 ao dia 19 de outubro, aí a gente vai ter o nosso congresso de cientistas adventistas, o sexto congresso, né? Já visto o congresso, como passa rápido o tempo, e vai ser no UNASP Engenheiro Coelho, né, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, que inclusive ganhou esse ano a Faculdade de Medicina, né? Então, aproveitando aqui também para dar os parabéns para os nossos parceiros do UNASP, né? Um abraço aí para o professor Alan Novaes, um abraço para o LH Santos aí, que realmente são parceiraços nossos aí, toda a turma, a equipe, né? Uma equipe inumerável aí do UNASP que tem interagido com a gente. O nosso obrigado aí pela parceria de vocês, por estarem recebendo o nosso congresso. E você que está nos ouvindo, esse congresso é para você. É um congresso de cientistas, mas ele é muito bacana e a gente consegue, né, falar de uma forma que, mesmo que você não seja de uma área específica, você acaba entendendo. Então fica ligadinho aí no nosso podcast, nas redes sociais, no canal no YouTube, porque já já você vai receber mais informações aí que nós estamos já trabalhando para fazer esse congresso aí ser, até agora, em nome de Jesus, o melhor de todos, tá bom? Mas sem mais delongas, o tema de hoje nós vamos falar aqui sobre os missionários mirins.
A gente tá falando plural aqui, mas é óbvio que você aí do outro lado já sacou que tem uma pessoa específica aqui que nós estamos falando no podcast de hoje, que gerou muita polêmica, que andou circulando as redes sociais aí e, enfim, até os noticiários, né? A grande mídia também prestou atenção e acabou fazendo aí suas reportagens, suas entrevistas e as coberturas jornalísticas aí sobre a vida, né, do missionário Miguel Oliveira, ninguém mais, ninguém menos do que o missionário mirim, um jovem aí de 14, eu não sei se já fez 15 anos, né? Me falta essa informação aqui precisa, mas é um adolescente, não dá nem para dizer que é um jovem, né? No sentido estrito da palavra aí, porque é um adolescente, praticamente uma criança ainda, que está realmente fazendo um alvoroço aí, causando alvoroço no meio evangélico e até no meio secular, né? Tiago, conta um pouquinho pra gente aí quem é esse menino e o que que a gente pode tirar dele de lições para nós, né, para nós cristãos, para essas questões aí todas que nós já sabemos, né, que existem, que estão circulando aí, né, que é a questão das pregações, enfim. Eu vou deixar você falar, porque tem tanto assunto aqui, tem tanto gancho que a gente pode pegar, que eu vou soltando as perguntas aí ao longo do podcast, então, né, vamos primeiro saber, assim, quem que é esse menino, né, quem que é Miguel Oliveira e por que que ele tá realmente aí nas flash parades aí dos noticiários nos últimos dias. Então, Alex, esse pastor mirim, né, ele ficou famoso, né, a gente vai tentar resumir bem aqui, né, ele ficou famoso porque começou a aparecer na internet, ele ainda não é uma criança, né, não é um jovem, né, é um adolescente, as pessoas tentam não chegar nisso, né, mas a discussão é se ele cobra por curas milagrosas, né. Então, ele ficou famoso aí por vídeos que cura as pessoas, que foi curado, ele teve os seus milagres, e envolvendo, ofertas, dinheiro. Quando isso aconteceu, nós vimos várias pessoas ameaçando ele, né, ameaçando, que tanto ameaças de que faria alguma coisa com ele ou chamando Deus para o puni-lo, né, pelo que ele estava fazendo. E o que mais chamou atenção, né, nessa história foi essa questão, né, as curas milagrosas, que nós sabemos aí que a gente tem até no nosso Código Penal aí o charlatanismo, a questão da cobrança por essas curas, as famosas ofertas no culto, e a questão de que se não para incluir mais coisas, né, o conselho tutelar, ele entrou em contato com os pais e pediu para que fossem retirados, né, que não fossem mais colocados vídeos nas redes sociais do pastor mirim e proibindo ele de pregar. Então, todas essas nuances aqui vieram nessa história do pastor mirim. E a gente pode até já tentar enumerar aqui, né, a questão das curas, né, dos dons de cura, a questão das ofertas que ocorrem nas igrejas, a questão do charlatanismo, né, no nosso Código Penal, e essa questão também, né, do conselho tutelar, principalmente que sempre quando acontece alguma coisa assim, a gente sempre vai para a questão da liberdade religiosa, como funciona isso. Então, o resumo da história seriam todos esses pontos aí que um adolescente, né, trouxe aí para as notícias do Brasil. Olha, Thiago, e assim, eu acho que em torno desse menino aí, desse Miguel Oliveira, a gente tem tantas perguntas aqui para fazer que é difícil saber qual delas que a gente faz e por que lado que a gente começa a tentar procurar uma resposta, né? Porque ele concentra muitos assuntos que estão aí no gargalo do povo brasileiro, né? Desse fenômeno moderno aí, já vamos chamar aí dos últimos 20, 30 anos, que é essa explosão do pentecostalismo, né? Do evangelicado, do neopentecostalismo. Tem muita coisa que acaba concentrando nesse menino, né? Então, assim, olha, a gente tem um aspecto, né, que cada um desses aspectos a gente poderia fazer um programa específico só sobre isso, né? Então, o Thiago trouxe aqui muito bem, né, Thiago? Gostei que você colocou aqui a questão, olha, o que é um dom, né, de cura legítimo e o que não é? Cara, eu acho que é um podcast aqui, eu fui até aqui, é muito simplista, né? Porque uma tese de doutorado, eu acredito que muito provavelmente não seria suficiente para explorar esse tema. As diferenças aí do verdadeiro e do falso, né, ou vamos chamar assim, do subótimo, né, dom de curas. A questão do dom de profecia, mesma coisa, né? Essa questão aí, olha, agora partindo já para o aspecto, né, saindo um pouco do aspecto religioso, indo para o aspecto civil, legal da coisa, social, né? O menino,
o menino, né, a gente tá falando aqui realmente de um adolescente, a gente tá falando de um menor de idade, ele é absolutamente incapaz aqui, se eu não tô enganado, né, pelo que eu me lembro das minhas aulas de direito aí ao longo da minha formação, né, que não é na área do direito, mas tive aí um contato aí. É o menor, ele tem nem 16 anos, então ele não tem nem condições de votar, né, e a gente tem aí essas questões, aí você vê, né, alguns fatos, né, a gente teve igrejas aqui, tá, tivemos aí líderes de igrejas já estabelecidas, de igrejas tradicionais, com muitos e muitos fiéis, criticando, né, então eu vou citar aqui porque, enfim, foi pra mídia, né, não é uma coisa aqui que eu tô querendo expor ninguém, não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas vamos aos fatos, né. Silas Malafaia, ele se posiciona aqui, né, e ele faz aqui, tô pegando os dados do jornal Estado de Minas, tá certo? Ele faz uma crítica muito dura aqui com um menino, né, o Miguel Oliveira, que aqui esse jornal aqui diz que ele tem 15 anos, né, os outros aqui que eu vi que tinha 14 anos talvez seja um pouquinho mais, um pouco mais antigo, né, mas olha o que o Malafaia falou aqui: "É um garoto muito inteligente, com habilidade para imitar, mas o que ele faz não é espiritual, é aprendido com gente mais velha. Isso não é unção, não é poder de Deus, é uma farsa. Tenho até pena dele." Essas palavras aqui são alegadamente aqui do pastor Silas Malafaia, tá bom? De acordo com aquilo que foi publicado aqui no jornal Estado de Minas, tá certo? Então, aqui não tem sim, aqui consegui localizar que é no dia 4 de maio essa reportagem, tá certo? Então, hoje nós estamos gravando no dia 5, então foi, para nós aqui foi ontem, né, domingo dia 4 de maio aqui, houve então essa declaração do Silas Malafaia. Só aqui, Thiago, e você que está nos ouvindo, né, tem tanta coisa aqui que a gente pode explorar, porque, olha, primeiro, eu não vou defender aqui se o menino tá certo, tá errado, se ele é verdadeiro, se ele não é se ele é um profeta ou não é, se ele tem o dom de cura ou não tem, né, não cabe muito a discussão, a gente tem um posicionamento com relação a isso, eu tenho o meu sentimento com relação a isso, mas o fato é assim, que o Silas Malafaia é uma pessoa muito experiente, uma pessoa extremamente conhecida no Brasil e até, poderíamos dizer, até no mundo, tá certo? E ele vem realmente com a saraivada, né, pra cima do menino aqui. E aí, assim, esse ponto, independentemente da idade do menino, já leva uma questão assim, poxa, se ele é considerado aí, né, vamos usar um português aí coloquial para deixar a mensagem bem clara, se ele é um picareta, né, como o Malafaia aqui chamou em outras palavras aqui o menino, rapaz, ó, tem tanto picareta nesse país que eu acho que esse menino aí é o de menos, né? É o de menos e eu fico pensando assim, por que que leva esse pessoal a ter tanta preocupação com o menino? É porque realmente eu acho que talvez ele esteja incomodando algumas pessoas aí, né? Porque é um menino tão novo e ele já tem uma legião aí de seguidores. As informações que a gente obteve aqui, ele tem aproximadamente 1 milhão de seguidores, tá? Em redes sociais, e isso dentro do segmento evangélico cristão é um número muito bom e até fora disso, né? Porque, enfim, mesmo quando eu considero aí canais seculares, não é qualquer canal que tem 1 milhão de seguidores, né? Basta pegar o nosso canal aqui, né? Então, assim, enfim, é muita influência, muita coisa. Outras coisas aí acabaram circulando nos últimos dias. Eu não sei se são verdade, quais os objetivos, tá? Eu não Esse aqui eu citei esse caso aqui porque realmente foi para parar na mídia tradicional. E aqui, enfim, é um jornal aí que tem um CNPJ e que tem um endereço onde a justiça pode bater na porta deles se eles estiverem falando mentira. O restante a gente não consegue, assim, algumas informações a gente não consegue confirmar, porque, por exemplo, eu recebi alguns vídeos aí, por meio de redes sociais, mostrando alegados luxos, né, que seriam, de acordo com esses vídeos, desse pastor Miguel Oliveira. Se são dele mesmo, se não são, ou são à parte, ou que tipo de arranjo, se é emprestado, se é favor, se é alugado, eu não faço ideia, tá? Mas aí, de acordo com esse material aí que circulou na internet, nas redes sociais principalmente, esse menino aí, ele teria realmente uma mansão, moraria numa mansão aí de alguns milhões de reais, tá certo? Com uma capela climatizada, toda de transparente, muito bonita inclusive, né? Uma capela ali na casa dele e tal, aquela questão. E um carro também, um carro importado, né? Confesso assim, até que me surpreendeu que o carro, eu esperava assim que se fosse eu, né, um menino com 13, 14, 15
15 anos aí, eu não ia comprar aquele carro lá não, com certeza eu ia comprar um carro bem mais esportivo, né, alguma coisa mais menino mesmo. Então, tipo assim, não era uma limousine, mas é como se fosse uma limousine, caríssimo também, né, milhões também o carro. E aí ele falava que a segurança dele é de Israel, e aí eu não sei se está se falando aí de equipamentos eletrônicos, software, sistemas, ou se está falando de pessoal também, né, de contratados, de empregados, enfim. Mas imagina realmente uma pessoa com visibilidade, né, com tanta publicidade, com recursos aí, patrimônio, se realmente isso for verdade, não é de se admirar que o menino realmente tenha que ter uma segurança mais robusta, vamos dizer assim, né, para proteger aí tudo que está em risco aí no que diz respeito à pessoa dele. Agora, enfim, né, eu queria até se você puder comentar alguma coisa nesse sentido. O menino, né, tem condições de alguém olhar para ele e dizer assim: "Ó, isso aqui", né, como disse ali o pastor Malafaia, né, "isso aqui não é um dom espiritual de verdade, isso aqui é uma imitação", ou seja, ele é um macaquinho de circo, né, é um papagaio de pirata, enfim, a idade dele, sabe, eu não sei qual que é a motivação do pastor Silas Malafaia falar isso, né, mas assim, qual seria a motivação, qual a razão, né, que ele eu não sei, teria que perguntar para ele por que que ele acha que o Miguel Oliveira não é um missionário, né, como ele próprio ou líderes aí, pastores da igreja dele, tá certo? Eu, sinceramente, assim, se for uma questão de idade, né, se for apenas uma questão de idade, eu tenho uma resistência contra isso. Outros assuntos, tudo bem, outros eu vou convergir. Então, assim, enfim, como eu falei, podcast todo para falar sobre essa questão, né, da veracidade aí desses dons carismáticos aí e tal, que estão tão na moda aí, né, no meio cristão. Mas se eu for pegar essas razões, meu amigo, aí a mira não vai ficar só pro Miguel Oliveira, vai virar para muita gente, né. O que que você pensa a respeito disso aí? Como é que você pode nos elucidar aí nesse sentido? Então, Alex, você que tá nos ouvindo aqui, se a gente for pensar na questão da forma como ele prega, né, a questão da cura, do dom de línguas, a gente já poderia até dividir o meio protestante em 2, né. Nós temos aí o grupo que tem uma visão teológica, né, do sensacionismo, né, que são grupos protestantes que acreditam que certos dons do espírito, que seriam esses, né, dom de profecia, língua, cura, eles cessaram na época apostólica. Então, para esse grupo, este pastor mirim já seria, que nem você falou, um picareta, né, porque eles acreditam que esses dons, eles não ocorrem. E para aqueles que acreditam que os dons, eles permanecem, aí dentro desse grupo, alguns, né, sobre os pentecostais, eles acreditariam nele, e o outro grupo, né, mais conservador, teriam os seus cuidados, né, principalmente porque dá para se acompanhar aqui em alguns vídeos aqui deste pastor mirim, que sempre uma oferta especial para acontecimento dessas curas e tudo. E quando você vai para a base bíblica para isso, aí já começa a ficar frágil essa ideia da oferta para cura, porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, ele não cobrava, né. Paulo, ele muito pelo contrário, né, quando você vai em Atos capítulo 18, verso 3, né, ele tinha o ofício dele de fazer tendas, e nas cartas aos coríntios, né, ele gasta tempo, né, e ele destaca, né, que o evangelho que ele pregava era sem custos, né, que o objetivo que ele tinha era tentar ser o mais independente possível, e todo o ganho que ele tinha, né, com os dízimos e as ofertas, ele demonstrava e ele fazia ser aquilo só para sua subsistência, né. Paulo, De graça, ele não, isso mesmo, né. Então, essa ideia de que às vezes a gente vê muita a questão, né, das justificativas, né, para esses pastores que trabalham muito com essa questão da cura, da teologia da prosperidade, né, que eles tentam esconder, assim, de que às vezes ele é rico, é porque na verdade as pessoas da igreja dele são ricas, né, e ele fica com um dízimo de pessoas ricas. E se pessoas ricas dão dízimo, ele fica rico, porque dízimo de rico é muita coisa. Eles trabalham muito com essa questão, mas realmente a questão dentro do protestantismo, você começa a ver que são grupos pequenos. Por isso que o que chama a atenção para a gente aqui por exemplo, aqui
no Instagram nós temos 1,4 milhão de seguidores, né. Entendendo que o meio protestante já não é o principal no Brasil, né, já que o catolicismo ainda é majoritário, e que dentro do protestantismo nem todos têm essa veia pentecostal, você ter 1,4 milhão de seguidores, até dentro dessa visão, assim, de que se ele é um picareta, talvez 1,4 milhão aí, alguma percentual aí possa ser robôs também, né, se fosse a questão da picaretagem. Mas se não é, e ele realmente faz essas curas, seria esperado que ele tivesse muitos seguidores. Perceba que até essa brincadeira, né, que eu estou fazendo aqui, de que o fato de ele ter muitos seguidores não quer dizer nada, porque seria esperado que ele tivesse muitos seguidores de qualquer forma, mesmo que ele não fosse picareta ou não, mas que chama atenção essa questão, esse frenesi, porque essa questão de teologia da prosperidade, ou então essas igrejas pentecostais que falam sobre cura, não é de hoje. Nós temos várias pessoas aí, mas talvez essa questão de ser uma criança e de que em alguns vídeos parecer tão caricato as pregações, talvez realmente chame a atenção das pessoas, e talvez até o Silas Malafaia, né, talvez por esse motivo aí, foi tão categórico, né, em falar que ele é um charlatão, né, sendo que nós temos vários missionários, né, pregadores, apóstolos, não sei como que são vários nomes que ele usa, que usam da mesma ferramenta, que tem mais seguidores do que eles e que tem mais dinheiro do que ele, às vezes passar aí em branco, ou então sem ser, por exemplo, perseguidos, né, como ele diz ser perseguido. Só queria destacar uma questão aí, você falou agora, assim, o menino lá, ele mesmo foi, digamos assim, alegadamente, né, curado quando ele tinha 3 anos de idade. Ele era surdo-mudo, alguma coisa nesse sentido, né. E, enfim, até a gente estava comentando aqui, enquanto antes de começar a gravação, a gente fazia o briefing do podcast de hoje, e aí o Thiago estava compartilhando, né, assim, coincidentemente, os registros, né, de que ele era doente e desapareceram, né. Enfim, documentos, né, que ele tinha, e aí se perderam, mudanças, alguma coisa Até desse foi tipo. um influenciador, né, estava comentando isso, e é num vídeo, né, que ele fala isso. Pois é, então, assim, também carece de uma comprovação aí, uma fonte mais independente, mas se é o caso mesmo, né, se desaparecer a documentação, até o Thiago brincou assim, poxa, mas ele tem 14 anos, né, 14 anos atrás já existia computador, né, já ficava registrado esse tipo de coisa em algum sistema, então não seria difícil também, e se ele não tivesse documento, ir atrás, né, saber onde nasceu, onde foi, teve o milagre da cura, aquela questão toda, né. Agora sim, Thiago, eu convirjo com a sua ideia aí, que é a seguinte, olha, se esse menino é um charlatão ou não é um charlatão, eu não sei. Agora, quer dizer, eu tenho meu palpite, né, eu não posso dizer nem que eu não sei, mas enfim, não é a questão. A questão é, ele é um simulacro, ele é uma reprodução escancarada de gente mais velha, simplesmente isso, ponto. Né. Então, assim, aquilo que as pessoas apontam e estão criticando nele, deveriam, por uma questão de coerência e de lógica, fazer o mesmo para pessoas que estão fazendo a mesma coisa, só que casualmente são mais velhas. O fato de ele não ter idade até, digamos, até seria um argumento a favor dele, né, porque a gente tem aí uma profecia bíblica, né, veterotestamentária aí muito famosa, que diz assim: "Olha, os seus jovens, né, terão visões, seus velhos sonharão", né, e aí o profeta está falando aí do dia do Senhor, né, da chegada do dia do Senhor. Então, era esperado, né, que as pessoas de pouca idade realmente viessem a ter um papel aí protagonista, né, no cenário dos últimos dias, que é o que a Bíblia representa, que é os dias que nós estamos vivendo aí. Então, o fato da idade em si não significa necessariamente que o menino seja, o que a gente já falou, que ele seja um picareta ou um charlatão, porque ele é um menino. E é óbvio, né, que ele está seguindo os passos de outras pessoas. Eu tive a curiosidade, Thiago, de procurar alguma coisa a respeito dele, né, na internet, aí quando eu recebi ali e tal,
porque os amigos mandam, né, sabe que a gente é cristão, aquela coisa e tal, e manda pra gente, né, curiosidade, ou às vezes até pra dar uma cutucadinha na gente também, né, acontece. E aí eu resolvi pesquisar ali um pouquinho sobre ele e eu vi ali alguma coisa que ele estava falando, né, vídeo lá no Instagram dele. Ele falava assim: "Olha, o mês de janeiro foi difícil", mais ou menos isso, né, em outras palavras. "O mês de fevereiro foi difícil, o mês de março foi difícil, mas eu tô decretando pra você que abril vai abrir, eu tô liberando, eu tô abrindo uma bênção, uma porta na sua vida, e as coisas vão mudar", e aquela coisa toda e tal, né. Esse discurso é extremamente comum. Isso aí, você vai aí na maior parte talvez das igrejas aí evangélicas, pentecostais, né, e neopentecostais, você vai escutar exatamente esse discurso, esse palavreado, né. Existe um vocabulário próprio, né, que é usado aí por essas igrejas, por esses líderes religiosos, né, e chama atenção algumas coisas, né, que eu acho que o ouvinte aí precisa ater isso também, que assim, é sempre aquela questão do eu, né, acaba eu tô liberando a bênção e tal. É tipo assim, isso é um erro que o evangelicado de maneira geral comete, né, acaba colocando muita ênfase no ser humano, na pessoa. Então assim, será que a pessoa que é poderosa, né, e aqui eu não tô falando do menino, né, eu não tô mais falando dele especificamente, eu tô falando uma reflexão para todos nós, né. Será que o poder tá na pessoa? Será que um ser humano tem condições de liberar uma bênção, de abrir uma porta de bênção? "Ah, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer aquele outro e tal", né. E é o eu, é o eu, é o eu. E eu fico pensando assim: e Deus onde é que fica nessa história toda aí? E Deus como é que fica? É tipo assim, ele é um coach, ele é o Papai Noel, ele é a fada madrinha, que eu faço uma mandinga aqui, falo palavras mágicas aqui e Deus faz uma mágica acontecer, sob meu comando, né. Gente, isso aí aqui eu tô extrapolando um pouco o tema do podcast, tá, mas eu acho que precisa ser refletido isso, porque a deixa tá dada, né, no discurso desse menino, mas é aquele negócio assim, quem que é o Deus mesmo, né, quem que é o servo, qual que é a relação aí de Deus e do servo, né, o servo de Deus que manda em Deus, né, e aqui de novo, né, eu não tô falando do menino mais aqui, eu tô falando desse fenômeno que a gente encontra ao nosso redor. E por que que eu falo isso? Eu quero arrumar briga? Não, é porque a Bíblia ensina algo totalmente diferente disso. Sim, a gente tem pontos ali, né, que os apóstolos eram muito respeitados, né, e tal, e o povo tinha um temor, mas isso é um assunto muito mais complexo. Agora, assim, aí você vê esse processo acontecendo no meio evangélico, e aí você diz assim: "Não é só o Miguel, isso aí é muito mais gente, isso aí é gente velha, é gente de idade, é gente que sabe muito bem o que está fazendo". O menino ainda tem ali a desculpa de ser um jovem, né, ele não tem total noção daquilo que está acontecendo. A lei diz que ele não tem, né, ele precisa de alguém, ele vai abrir uma conta no banco, ele precisa que um maior responsável vá lá e assine para ele poder abrir a conta. Aí ele vai comprar uma casa, vai comprar um bem, ele tem que um adulto tem que assinar por ele ali e tal, né. Então, ele ainda tem o benefício, né, de ser realmente um cidadão brasileiro ainda que não desfruta de todos os seus poderes, né, e privilégios e deveres e obrigações de um cidadão adulto, de um cidadão plenamente capaz. Então, assim, isso é uma reflexão pra gente. Olha, se você vai criticar o menino, critica pelos motivos certos, mas não porque ele é jovem, né? Porque a Bíblia diz que os jovens vão para um papel de destaque. Isso é profético, isso é uma profecia. Vai acontecer. A quando? Não sabemos. O dia e a hora não sabemos, mas vai acontecer. E já aconteceu no passado, mas aí entra num outro tema aí polêmico e aí o pessoal já vai ficar aí realmente, enfim, desconfortável aí com essas questões, né. Falar aí de umas pessoas aí de 16 anos aí que já receberam visões e tal, aí já começa a entrar numa outra seara. Mas tem uma previsão bíblica para isso. Agora sim, né, existe, eu acho que esse menino tá avolumando uma discussão aí que tá represada, talvez, né, na nossa sociedade, que é realmente essa até que ponto, né, os líderes religiosos têm o direito, né, de fazer algumas coisas. Então, o discurso ali do Miguel Oliveira é o discurso de praticamente todos os pastores dessa linha e dessa tendência, né. É tipo assim, ó, eu não obriguei ninguém. Ele falou assim: "Eu não apontei uma arma pra pessoa e mandei ela doar. Eu desafiei as pessoas aí a uma oferta de R$ 10.000", segundo ele, tá. Ele falou teoricamente aí, pelo que a gente levantou num podcast aí, tá, que não foi o nosso, com certeza. Ele disse: "Ó, eu chego lá e peço se a pessoa tem R$ 10.000 pra dar, eu não tô obrigando ela a dar. Não tô apontando uma arma pra ela dizendo: "Você vai dar R$ 10.000", não é um assalto". Por outro lado, a gente tem informações também aí, não confirmadas, infelizmente, né, a gente tem dificuldade de confirmar algumas coisas aí por fontes independentes, mas há relatos aí de que
cobrou-se R$ 30.000 para fazer um sermão, uma pregação, alguma coisa nesse sentido. Então a questão é essa, né? Olha, tem muito dinheiro envolvido, tem a fé das pessoas. Eu acho que as crianças, né, se ele começou a pregar realmente aí com 3, 4 anos de idade, isso aí, com certeza isso aí vai gerar uma comoção, isso aí vai despertar o interesse das pessoas, principalmente quando é uma criança, né, com a desenvoltura adulto, porque o menino realmente ele tem muita desenvoltura, isso aí não tem a menor dúvida. É uma pessoa aí realmente que tem muita confiança na forma que ele se comunica, né? Ele transmite isso cativa. A gente sabe que isso aí cativa o dom da oratória, digamos assim, né? Ele tem a retórica, ele tem a oratória. Isso é a fala, dizem os especialistas aí, que a fala arrebata multidões, né? Então, isso aí eu muito, muito a favor dele. Pois não. Não, e essa questão que você fala aí, que realmente, né, são coisas que chamam atenção, né? Você falando aí, né, e a gente pesquisei aqui também, vi, né, ele fala que começa aos 3 anos de idade. Biblicamente, a gente tem uma história, entre aspas, parecida, né, que você vai pegar ali o rei Josias, né, e mesmo assim ele tem acho que 6 ou 7 anos, ele ganha também, né, do rei Josias, e não fala nem na questão profética, né, do rei Josias, né, em questão assim, de que ele, com 7 anos ele estava com dons de profecia e tudo isso. Mas, Alex, isso que você fala é importante porque nós cristãos, e principalmente no grupo dos adventistas, a questão de você até seguir a Bíblia e dar a razão da sua fé. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Faz com que a gente tenha que ter esse cuidado para as pessoas utilizarem de forma errada a questão da fé, principalmente porque a gente sabe que quando é mal utilizada, quem perde são aquelas pessoas honestas. A liberdade religiosa é uma coisa muito séria e tudo isso tem que ser analisado, porque, por exemplo, se a gente pegasse uma empresa de alimentos e essa empresa de alimentos ela começasse a fazer propagandas de que ela tinha um produto, né, um cereal inovador que curasse doenças, e esse produto inovador ele custasse 10, 15, 20 mil reais. E a gente sabe que a Anvisa ou algum outro órgão público, ela iria até aquilo para que ele pudesse mostrar, né, por A mais B que aquilo funcionava. O Ozempic, por exemplo, ele é caro e ele funciona. Por isso que ele tem registro para fazer. Mas e se essa empresa de alimentos, ela, ao invés de se chamar empresa de alimento, ela fala que é uma igreja? Ah, agora pode? Só porque mudou o nome de empresa de alimentos, agora ela pode falar que tem um produto especial por 10, 15 mil reais que vai curar aquela pessoa de forma miraculosa, secreta. Então nós sabemos que a questão da fé é um ambiente muito interessante, principalmente no nosso país que tem isenção fiscal e toda essa questão de liberdade, que é uma saída muito boa para lavagem de dinheiro, para estelionatários. Então, por isso que o cristão, ele se preocupa quando uma dessas coisas acontece. Porque quando aparecem algumas questões de charlatanismo, de picaretagem, ela tem que ser investigada até pelo próprio bem do cristianismo. Porque sim, tem algumas coisas que chamam atenção nessa história, por exemplo, a questão do conselho tutelar, né? O conselho tutelar, ele tá banindo, né? Até se eu entrei aqui na página aqui, tá já uma foto com a boca dele tampada, né? Como se tivesse sido cerceado pelo conselho tutelar para falar. Mas a gente tem que ser honesto, e eu pesquisei aqui, em 2015, por exemplo, houve um
um adolescente de 13 anos, né, que era um cantor de funk, que foi proibido pela justiça de cantar. Nós temos aqui, né, naquele programa Silvio Santos, nós tínhamos aquela apresentadora Mirim, que em 2009 ela recebeu uma visita do Conselho Tutelar, né, que estava tentando acompanhar se não estava tendo algum abuso ali da criança. Então, assim, não dá para falar só que o Conselho Tutelar está seguindo só porque nós temos vários casos do passado que eu selecionei 2 aqui de vários que o Conselho Tutelar ele acaba indo até para visitar a família, para ver como as coisas estão acontecendo. Isso acho que até é uma coisa boa que nós devemos ver, porque é interessante que o Conselho Tutelar entre, que seja avaliado, que seja julgado, que seja aberto às coisas para o que está acontecendo. Quantas vezes o Conselho Tutelar não salva crianças de situações realmente de abuso dos pais, financeiro, econômico, tudo isso. Então, são situações que nós cristãos, a gente tem que pesquisar, e nós devemos ser os primeiros a tentar incentivar para que órgãos públicos, a justiça, analisem. Porque o fato de que se for realmente uma picaretagem ser resolvida, ou de até a justiça, né, vai que tudo isso é verdade, a justiça fala assim: "Sim, são milagres mesmo". Tudo isso, mesmo se for comprovado que é uma picaretagem, ou que for comprovado pela justiça que não é uma picaretagem, isso é bom para o cristianismo. O cristianismo, ele não se esconde. Até nós lembrarmos aqui, né, de Jesus, né, quando ele cura o leproso, os 10 leprosos, ele pede para eles irem, vai até o sacerdote, vai lá até o sacerdote e veja. E se ele liberar, vocês foram curados. Então essa questão do segredo, dessas coisas assim, não é algo que nós cristãos tenhamos que sempre, em busca da liberdade religiosa, não deixar, né, com que a justiça acesse ou busque saber a verdade sobre esses caras. Tiago, e assim, eu quero dar os parabéns pro pessoal do Conselho Tutelar, tá? Porque assim, a missão do Conselho Tutelar é fazer valer o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro que não só o Conselho Tutelar, né? Isso é um compromisso da sociedade como um todo, mas o Conselho Tutelar é um aí, talvez, entre os principais braços aí para fazer isso acontecer. Aí eu acho que é muito importante você ter trazido esses exemplos aí, né? Do menino lá do MC Pedrinho, né? Uma coisa assim, e da Maísa lá do Silvio Santos. Porque o Iago Martins, né, como segundo você estava comentando comigo antes do podcast, se manifestou dizendo assim: "Ó, tá vendo, estão perseguindo os cristãos e etc e tal", né. E, cara, não é verdade isso aí. Não é, claro, os cristãos, né, têm um nível de pegação de pé maior, sem dúvida nenhuma, mas vamos lá, né, tem sim a perseguição já, né, que a gente sabe desde o Império Romano, em maior e menor grau, dependendo da época, dependendo do contexto e tal, mas, os cristãos muitas vezes, né, os cristãos entre aspas, muitas vezes pedem, né, acabam pedindo e acabam se manifestando aí de forma, realmente a pedir uma vigilância maior da sociedade. Basta ver essa questão que você trouxe, tá, Tiago, que eu acho que foi muito importante você refletir sobre isso. As igrejas hoje, elas têm uma proteção constitucional, que elas não pagam impostos, elas têm uma série de vícios, né, de privilégios, favorecendo a liberdade religiosa, o que pode ser muito bem usado por pessoas sem escrúpulos, né, que vão se aproveitar da fé das pessoas e vão usar isso aí como mecanismos de perpetração de crimes, né. Então, assim, de fato, precisamos ter uma vigilância sobre as igrejas. A vigilância é bem-vinda. Diz o adágio popular aí: "Quem não deve, não teme". Eu acho que isso aí, em grande parte, é verdade, né. As igrejas aí que são sérias, que possuem uma accountability, que possuem aí uma governança, que estão em dia com as suas obrigações legais, que realmente têm condições de comprovar, né, uma agregação de valor para a sociedade, elas têm pouco a temer, né, no caso de um escrutínio maior do Estado aí nesse sentido. Agora a gente tem que prestar atenção no seguinte, né, a gente está falando de um menino, a gente está falando de um cidadão brasileiro menor de idade, certo? E ele está neste momento dentro de uma condição de trabalho infantil, ok? "Ah, mas ele é um missionário, ele quer e tal". Tudo bem, mas é uma profissão, é um trabalho que ele está fazendo. E como é que está a questão da escola dele? Eu não sei, estou fazendo a pergunta. Não estou fazendo sugestão nenhuma, mas é uma pergunta. Ele está indo na escola? Ele faz instrução em casa? Ele tem um tutor? Ele vai num colégio particular? Né? Quando ele sai para fazer uma pregação, fazer uma caravana, fazer uma viagem, fazer uns milagres aí, como é que fica a questão educacional dele? E aí você vê como as coisas são complexas, né? Aí alguém vai dizer assim: olha,
mas hoje ele tem mais dinheiro do que ele vai ter, do que muita gente que já estudou muito mais do que ele. Tem muita gente aí com titulação, né, de mestre, de doutor, e que não tem nenhuma fração do dinheiro que ele tem. E então, isso levanta uma outra questão também. Será que, assim, se a gente for pensar no aspecto utilitarista, para que ele vai estudar se ele já descobriu uma profissão e ele já está fazendo dinheiro, gerando empregos e fazendo a economia girar, né? A gente pode fazer uma comparação, né? Alguém, de repente, um filho, um herdeiro de uma pessoa muito rica, né? Você pensa aí alguém aí que é um bilionário, né? Um bilionário com B de bola aí, um bilionário. Ele diz assim: não, eu tenho um filho, e esse meu filho eu não vou mandar para a escola. Ah, mas por que não? Não, porque eu vou deixar de herança para ele já vive melhor. Qualquer coisa que ele for estudar na faculdade ou na escola, não sei aonde, ele não vai conseguir ganhar o dinheiro que ele vai ganhar sendo meu herdeiro. Então não precisa ser ir para a escola. Pode ser analfabeto aqui que eu vou dar dinheiro para ele vai viver bem o resto da vida. Então a questão assim, utilitaristicamente falando, assim, até poderia fazer sentido, mas eu estou usando esse exemplo esdrúxulo para mostrar, né, que sim, mesmo que a criança, né, o adolescente, ele tenha uma fonte de renda, e aqui eu não estou mais falando apenas do Miguel, mais uma vez, eu estou falando aí de atores, né, mirins e de cantores e artistas mirins de maneira geral, sim, ele tem uma responsabilidade, existe uma ética por trás disso. Ah, o cara é piloto de Fórmula 1, né, começou lá com, sei lá, 5 anos de idade, enfim, rapaz, ele precisa, jogador de futebol, ele precisa. Isso é mais do que apenas uma questão de dinheiro, isso é mais do que apenas, eu vou para a escola para arrumar uma profissão. Isso é uma visão limitada da educação. O objetivo da educação não é botar apenas dinheiro no seu bolso. O objetivo da educação é fazer você uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente. Agora, até que ponto o nosso sistema educacional consegue ou não consegue isso é uma outra discussão, né? Mas precisamos dessa educação, né? Então, a pessoa não adianta, né, olhar e dizer, olha, o conselho tutelar está perseguindo. Não é verdade. Não é isso aí. Se tem algum tipo de perseguição, não duvido que exista e tal, mas não é assim dessa forma que as pessoas estão retratando aí. Enfim, nós precisamos dessa consciência. É um menino, tá? É um trabalho infantil. Não estamos falando aí de alguém que estaria num canavial aí com um facão cortando cano de açúcar, mas sem oportunidade de estudar e tal, que é uma outra situação, mas não deixa de ser um menino que está no mercado profissional, tá certo? E eu acho que é importante a gente entender uma coisa também, não tem umas etapas da vida da gente que a criança pode, olha, nesse momento é extremamente interessante. Ele é um menino, a maior parte, 99,99% dos meninos da idade dele são incólumes desconhecidos, né? Então, e ele, naturalmente, uma pessoa com tão pouca experiência, com tão pouca maturidade, com tão pouca, vamos chamar assim, malícia de vida, ele vai achar isso fantástico, né? Ele está recebendo atenção do mundo todo de adultos, ele está recebendo muito dinheiro e centenas, milhares de pessoas param para ver ele, aquela questão toda, mas isso vai cobrar um preço dele um dia. E pode ser que esse dia está mais perto até do que ele pensa. E aí, como é que fica? Quando chegar lá na frente, ele olhar esse preço que foi cobrado, né, dele, e ele talvez, eventualmente, venha se arrepender, venha dizer assim, poxa, mas eu ganhei muita coisa, mas eu perdi muita coisa. E eu perdi coisa que o dinheiro não pode pagar. Eu perdi coisa que eu não consigo voltar no tempo e recuperar. Será que, se ele chegar a essa constatação, né, será que ele pode ser o único responsável por isso? Ou será que todos esses adultos que estão ao redor dele aí são responsáveis pelo que está fazendo? E será que nesse momento realmente o conselho tutelar, autoridades, né, enfim, a justiça também não tem uma responsabilidade de estar cuidando desse menino a despeito dele próprio? E o que que é a paternidade se não é isso? É você cuidar dos seus filhos a despeito, às vezes, das vontades deles. Então, naturalmente, uma criança, ela vai comer só sorvete e batata frita, né? Mas estão aí os pais para dizer que, olha, filho, por mais que seja a sua decisão, por mais que seja o seu desejo, eu não posso permitir isso, né? E a justiça, nessa situação, o conselho tutelar, os órgãos aí, eles têm efetivamente, sim, um papel paternalista, né? No bom sentido da palavra agora, né? E você falando, eu lembrei aqui, até pesquisei aqui, nós temos aquela lei Larissa Manoela, né? Que era o projeto de lei 3914 de 2023, que visa proteger, né, o patrimônio de crianças e adolescentes que exercem atividades artísticas, inspirados no caso, né, da atriz Larissa Manoela, que teve suas finanças gerenciadas pelo pai. E essa lei, ela tinha como objetivo limitar, né, o acesso e obrigar para que os pais, com uma frequência, eles tivessem que prestar contas e que eles fossem obrigados
a ter a deixar uma reserva patrimonial para os filhos. Para o filho, né, que é o que realmente é o artista. Como uma forma da justiça entrar dentro da relação, né, de pais e filhos, mas com o objetivo de proteger. Igual você falou, né, de a criança, ela ter o espaço de aprendizado para que ela, na sua maioridade, ela possa olhar para trás, avaliar e ver se aquilo foi bom. Tanto na questão dos pais, quanto na questão do conhecimento que ela tinha. Muitas vezes a gente tem esse receio, né? A gente já comentou várias vezes, a gente vai continuar comentando aqui no podcast Cevada com Plutônio, já que o nosso objetivo aqui é a questão de que as pessoas realmente busquem aprendizados de ciência, de biologia, de matemática, de ciência, porque nós acreditamos que são aprendizados que são importantes e que Deus nos dá essa oportunidade. Aprendemos a matemática, a ler, a interpretar, a estudar, a ter um raciocínio crítico das coisas. Então, o objetivo é aquele de preservar os filhos dos maus pais. Aqui não está falando que aquele filho que é artista, ou que ganha um dinheiro, que ele vai ser emancipado dos pais, mas sim que o pai vai prestar contas para mostrar se ele está gerenciando da forma correta ou não, bem daquela forma que você falou, para aquele que não está fazendo coisas erradas, prestar contas é uma prova para ele mostrar para as outras pessoas que ele é um bom pai. Então, aquela pessoa que faz aquilo que é certo, ela não precisa ter medo. Então, nós devemos entender e nós devemos ser os maiores incentivadores para que nessas situações que a gente vê sobre igrejas, sobre situações que acontecem na questão da fé, da religião, que ela realmente seja investigada e que ela realmente seja avaliada justamente porque a base nossa da liberdade religiosa, ela se fundamenta nisso, na oportunidade que nós temos de pregar o evangelho e na defesa que nós temos de que a religião vai ser só utilizada para as formas corretas. Legal, Thiago. Eu acho que assim que a gente já pode caminhar, né, para o nosso fechamento aqui. Assim, a gente tentou trazer para você que está nos escutando aqui que esse assunto, assim, você vê, ele é um assunto que, como nós falamos lá no início, que ele concentra muitas questões, muitas polêmicas da sociedade brasileira, né? Fala de trabalho infantil, fala da exploração da fé, fala aí, enfim, de dissensões dentro do meio cristão, né? Pessoas acusando aqui, acusando acolá. A gente tem aí essa questão, assim, da manifestação dos dons, né, dos dons espirituais. A gente tem, enfim, uma discussão aí em cima de quais são os dons verdadeiros, quais não são, né, e se é que existem, né, enfim, tanto os dons verdadeiros quanto os dons falsos, né. Então, é muita questão que veio, né, através aí do caso desse menino. Então, a gente, assim, logicamente, a gente não tem condições de dar uma palavra final, explorar esses temas, cada um deles, assim, suficientemente, mas com isso, a gente quer fazer, assim, um apelo, né. A gente tem que lembrar que enquanto igreja, enquanto cristãos, a gente continua ainda no mundo, a gente continua ainda numa sociedade. E mesmo a igreja, ela é retratada na Bíblia como um lugar ali, onde tem o joio e tem o trigo, a própria igreja de Cristo. Então, nós temos que lembrar que o mundo é desse jeito que é e que a gente tem que proteger as nossas crianças, nós temos que tomar alguns cuidados, né. E aqui eu não estou falando aqui só dessas mega celebridades aí, a gente está falando aí de crianças, às vezes, que podem, né, dentro do nosso próprio meio evangélico, cristão, né, enfim, pode estar expostas a mais do que a idade delas permite que elas sejam expostas, né. Então, assim, é uma questão de muita responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade com os nossos jovens, a gente tem que refletir também sobre essa futilidade das redes sociais, né, essa questão de seguidores, de likes e essa influência toda, né, o papel dos influencers e tal, o quanto isso realmente demonstra sobre a fragilidade da nossa própria sociedade, que idolatra pessoas e, às vezes, questão de poucos dias, ou quem sabe até poucas depois, já está demonizando aquelas próprias pessoas. Isso aí realmente cobra seu preço. Enfim, são muitas questões aqui que a gente deu uma pincelada, outras que ficaram abertas, né, aqui para a gente discutir em outras oportunidades, mas tudo isso nos chama atenção, né, nos chama atenção para um grande objetivo. A gente precisa, em alguns momentos, desligar o piloto automático,
gente precisa sentar e refletir. E a gente vai fazer isso muito melhor se a gente tiver com a Bíblia na mão, né, e o joelho no chão. Com certeza a gente vai ter mais sabedoria, mais discernimento para poder entender esse tempo que nós estamos vivendo, entender esses fenômenos todos aí no mundo religioso que nós estamos vendo. Isso por si só é cumprimento de profecia, né, na Bíblia. E a gente, ao invés aqui de jogar pedra, né, lá no Miguel e outras pessoas, tem que pensar assim, olha, são irmãos nossos, né? São irmãos, são pessoas aí que, enfim, têm realmente suas lutas, seus desafios, mas a gente tem que orar por essas pessoas, a gente tem que procurar ajudar com dentro daquilo que a gente pode e que elas aceitam também, e ao mesmo tempo que a gente também tem que ser consciente, né? Quando a gente olha a Bíblia, a gente estuda, a gente sabe qual que é o lugar do homem, a gente sabe qual que é o lugar de Deus, a gente sabe qual que é o lugar da igreja, a gente sabe qual que é o lugar do conselho tutelar, a gente sabe qual que é o lugar da sociedade, e isso, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente reflete, né, na palavra de Deus, a gente vai cada vez chegar a conclusões mais equilibradas, né, sobre todos esses papéis e a relação de uns com os outros, tá certo? Então, assim, Tiago, últimas palavras aí para a gente fechar, então, já nos despedindo aqui do podcast de hoje. Então, Alex, eu termino com o que seria a introdução, né, do livro de Provérbios, né, que está na Bíblia, que diz o seguinte, né, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Eu gosto muito dessa introdução, né, porque nós temos o livro de Provérbios que dá tanto conselho. E no início, né, Salomão já fala, né, qual que é o objetivo. É o objetivo que nós tenhamos entendimento, nós tenhamos disciplina, sensatez. E quando você pensa naquilo que Deus quer de nós, é que realmente que nós nos transformemos. Às vezes a gente fica tão preso, né, nas coisas desse mundo aí que a gente pode cair nessas falsas ideias que Deus está nos chamando para que nós vençamos as nossas doenças e que fiquemos ricos. E essa é a vida do cristão. Mas a vida do cristão vai muito mais do que isso, né? Deus nos chama para nos transformarmos em novas pessoas. E isso começa pela mente, a disciplina, a sensatez, a prudência. Então que nós possamos buscar a Deus com esse objetivo, né? Não o objetivo de ficarmos ricos ou de nós vencermos a doença que talvez a gente mesmo trouxe para nós, mas que nós tenhamos mais entendimento e que nós possamos nos prepararmos, né, para uma vida eterna que ocorrerá na sua volta. Esse fim de semana, Thiago, eu escutava ainda uma pregação lá na minha igreja que falava assim, né, que, em outras palavras, basicamente assim, as pessoas estão correndo tanto atrás da bênção de Deus que esquecem do Deus da bênção, né? Então, acho que essa é uma grande verdade e a gente tem que lembrar que, como você colocou aqui, o objetivo da mensagem de Cristo, o objetivo do Evangelho não é fazer você ficar com o corpo fechado, você ficar, enfim, muito bem, confortavelmente com a situação financeira, embora Deus queira, né, o melhor pra gente e eventualmente nos dê bênçãos nesses sentidos aí também, mas o objetivo do Evangelho é nos fazer a semelhança de Cristo, né? É para isso, a Bíblia fala sobre isso. Esse é o objetivo, né? Deus quer nos salvar, Deus quer nos redimir, Deus quer perdoar os nossos pecados, né? Se a gente assim aceitar e se arrepender, e quer fazer a gente mais semelhante a Cristo. Então, esse é a grande chave do Evangelho. E algumas pessoas vão ter realmente prosperidade em várias áreas da vida, e algumas não vão ter tantas. E algumas vão passar por dificuldades, né? São mistérios aqui que Deus não nos abriu aqui, esses mistérios. Mas, em todo caso, Deus nos dá a fé, né? Nos dá a fé para a gente suportar e para a gente passar por essas dificuldades. Então, assim, que isso seja realmente uma referência para nós, né? Que a gente não esqueça disso. É fácil, né? É fácil a gente ser seduzido aí pela ideia, né? De que a gente vai ter uma vida melhor, né? Uma vida mais rica. E eu sempre fico pensando assim, né, Tiago? Até o diabo, né? Desse jeito queria ser evangélico. Porque você não vai ficar doente, vai ficar milionário e vai dar 100, vai ganhar 10 mil. Até quem não é cristão, até quem não ama a Deus vai querer dizer isso. Você não precisa ser cristão para assumir essa lógica, né? O cristianismo não é isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto.
Então, assim, que a gente esteja setado, né, com a nossa mente nos lugares corretos, né, e pastores mirins ou velhos ou jovens, enfim, virão e irão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, né? Então, que a gente possa se estabelecer a nossa fé, a nossa confiança no alicerce correto, tá certo? Obrigado a você aí que nos acompanhou nessa hora aqui desse podcast. Esperamos que essa discussão tenha trazido alguma coisa boa para você. Se você gostou, se você acha que alguma pessoa que pode ouvir essa mensagem aqui e quem sabe gostar, melhorar, achar assim que realmente vai melhorar a vida dela também, então compartilha essa mensagem, não esquece de deixar o seu like aí, o seu joinha, inscreve no canal aí, segue aí nas redes sociais, no Instagram, coloca aí a sua inscrição aí também no Spotify, tá certo? A gente se vê aí, então, na próxima quinta-feira, sempre às quintas-feiras aí a gente está lançando um podcast Cevada com Plutônio. Até lá, um grande abraço para você e tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.